Picolé tem uma ideia genial. Encontra a prova que faltava e impede Zuma de arrancar Samir dos braços de Candinho. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, quando Zuma já se prepara para buscar o menino à força no sítio, Asdrubal percebe que só um milagre pode impedir a crueldade. É então que Picolé surpreende a todos com um raciocínio brilhante. Ele desconfia da existência de uma certidão antiga e conduz o professor até a prova definitiva que muda tudo. A descoberta vira o jogo, no momento mais tenso. Com o documento em mãos, Asdrubal chega ao sítio no instante exato em que Zuma tenta levar Samir. Revela a verdadeira origem do menino e desmonta a farsa da vilã diante de todos. Humilhada e sem saída, Zuma é obrigada a recuar, enquanto Candinho finalmente vê a verdade vir à tona. Tudo deverá acontecer logo após. Antes de seguir para o sítio, Zuma é surpreendida por Asdrubal no orfanato. Ele entra sem pedir licença, o semblante carregado, claramente fora de si. As crianças param, sentindo o clima pesado. Asdrubal vai direto ao ponto, a voz trêmula de indignação. Asdrubal dispara, exaltado. A senhora enlouqueceu de vez? Separar um pai de um filho desse jeito é uma violência. O Candinho ama o Samir mais do que tudo nessa vida. Zuma cruza os braços lentamente, mantendo o queixo erguido, fria como gelo. Zuma responde, seca. Amor não enche barriga, nem garante futuro. Quem criou esse menino fui eu. Quem deu teto, comida e disciplina fui eu. Asdrubal se aproxima, perdendo o controle. Asdrubal rebate, indignado. Isso é mentira. O Candinho nunca abandonou o Samir. Ele só não conseguiu provar na justiça o que sente no coração. Zuma ri, debochada, dando um passo à frente. Zuma provoca Cruel. Justiça não funciona com sentimento, professor. Funciona com papel. E no papel, Samir é meu. Asdrubal fecha os punhos, lutando para não gritar. Asdrubal insiste, com a voz embargada. O Samir já escolheu. Ele implora para ficar com o pai. A senhora vai destruir uma criança só para vencer uma disputa? Zuma inclina a cabeça, com um sorriso perverso. Zuma dispara venenosa. Criança aprende a obedecer e vai aprender comigo. Ela pega a bolsa, se vira e começa a andar, decidida. Asdrubal a segue por alguns passos, desesperado. Asdrubal alerta, firme. Se a senhora fizer isso, vai pagar caro. Eu não vou deixar essa injustiça acontecer. Zuma para na porta, sem sequer olhar para trás. Zuma declara fria e ameaçadora. Então se prepare, professor, porque eu vou buscar o Samir no sítio, e dessa vez ninguém vai me impedir. Ela sai, batendo a porta com força. Asdrubal fica parado por alguns segundos, respirando pesado. O olhar dele muda, da revolta para a urgência. Ele murmura para si mesmo, decidido. Eu vou impedir sim, nem que seja a última coisa que eu faça. Convencido de que Zuma não vai recuar, Asdrubal volta furioso para a pensão, sentindo que o tempo está contra eles e que uma corrida desesperada contra o destino acaba de começar. Logo depois, na mansão, Asdrubal anda de um lado para o outro, aflito, remoendo a injustiça cometida contra Candinho. Ele sabe que Samir é filho legítimo dele, mas sem documentos nada disso vale diante da justiça. Picolé observa o professor em silêncio e se aproxima com cuidado. Picolé pergunta curioso: professor, por que o senhor está tão nervoso? Asdrubal suspira fundo e decide falar a verdade. Asdrubal explica abatido. O Candinho sempre soube que o Samir é filho dele, de sangue mesmo. O problema é que ninguém consegue provar isso nos papéis. E a Zuma está usando essa brecha para separar pai e filho. Picolé fica pensativo. Anda alguns passos, franze a testa, como quem resolve uma conta difícil. De repente, os olhos dele brilham. Picolé fala empolgado: mas então é só achar a prova certa. Asdrubal para na hora. Asdrubal questiona, confuso: que prova, Picolé? O garoto explica com segurança, como um adulto. Picolé afirma convicto: se o Samir nasceu quando o Candinho vivia com a Filó, ele foi registrado com outro nome. E esse registro tem que existir em algum cartório, principalmente no de Piracema,
onde eles moravam naquela época. Podem não ter achado no daqui de São Paulo, mas lá no interior pode ter. Asdrúbal arregala os olhos, sentindo a esperança voltar. Asdrúbal reage, emocionado. Você tem razão, o Samir nasceu lá. Sem perder tempo, os dois seguem para Piracema. Chegando ao cartório, o ambiente é antigo, cheio de estantes altas, livros grossos e um cheiro forte de papel velho. Um funcionário mal-humorado os encara por cima dos óculos. Funcionário pergunta, seco, pois não? Asdrúbal respira fundo, tentando manter a calma. Asdrúbal responde firme. Precisamos consultar registros antigos. Nascimento de muitos anos atrás. O funcionário balança a cabeça, impaciente. Funcionário rebate. Esses livros não ficam abertos assim não. Precisa de autorização. Picolé se adianta rápido. Picolé fala, educado. Moço, é muito importante. É para evitar que uma criança seja arrancada do pai. O homem hesita, mas ainda parece resistente. Asdrúbal então resolve arriscar tudo. Endireita tua postura, engrossas a voz e mostra um crachá improvisado, fingindo ser autoridade. Asdrúbal diz, sério, estamos apurando uma situação grave, envolvendo guarda ilegal de menor. Se esse registro existir, ele precisa ser localizado agora. O funcionário engole seco. O tom muda na mesma hora. O funcionário responde nervoso. Bom, se é assim, eu posso dar uma olhada nos livros antigos, mas vai demorar. Eles são levados até uma sala nos fundos. Livros enormes são colocados sobre a mesa. Asdrúbal começa a folhear página por página, o suor escorrendo pela testa. O tempo passa e nada aparece. Asdrúbal murmura, aflito. Será que a gente se enganou? Picolé não desiste. Ele se aproxima de um dos livros e aponta. Picolé fala atento. Professor, tenta esse aqui. Esse é do ano em que o Samir nasceu. Asdrúbal abre o livro com cuidado. Os dedos tremem, enquanto ele percorre os nomes, até parar de repente. Asdrúbal lê, em voz baixa, desacreditado. Júnior, filho de Candinho e Filó. O mundo parece parar. Asdrúbal segura o livro com força, os olhos marejados. Asdrúbal diz, emocionado. É ele, é o Samir, sempre foi. O funcionário se aproxima, curioso. Funcionário confirma. Se esse é o registro, a segunda via pode ser emitida. É um documento oficial. Asdrúbal fecha os olhos por um instante, aliviado. Asdrúbal declara, com a voz firme. Com isso, ninguém mais tira esse menino do pai. Picolé sorri, orgulhoso, mas sem fazer alarde. Picolé diz, simples. Eu só fiz as contas, professor. A prova está finalmente nas mãos deles. Agora, Zulma não tem mais para onde correr. No sítio, o clima é de puro desespero. O céu parece pesado, como se anunciasse a tragédia que Zulma está prestes a causar. Samir brincava distraído, quando avista o carro se aproximando. Ao reconhecer Zulma descendo, acompanhada de Zenaide, o menino empalidece. Samir corre imediatamente e se esconde atrás de Candinho, agarrando a perna do pai com força. Zulma nem perde tempo com rodeios. Avança pelo quintal, como se fosse dona do lugar. Zulma ordena, fria e autoritária. Chega de brincadeira. O Samir vem comigo agora. A justiça já decidiu. Samir começa a chorar, tremendo da cabeça aos pés. Samir grita desesperado. Eu não quero ir com você, eu quero ficar com meu pai. Eu tenho medo. Candinho sente o coração apertar. Ele se abaixa, segura o rosto do filho com carinho e depois se levanta, colocando-se na frente dele, como um escudo. Candinho enfrenta, firme, mas emocionado. O Samir não vai a lugar nenhum sem querer, Zulma. Você não vai arrancar meu filho dos meus braços desse jeito. Zenaide revira os olhos, impaciente. Zenaide provoca, venenosa. Guarda esse drama, Candinho. Ordem de juiz não se discute. Dita surge da casa naquele instante, ao ouvir os gritos. Ao ver Samir em prantos, ela perde o controle. Dita dispara indignada. Isso aqui não é tribunal. Você não vai arrancar uma criança daqui à força. Zulma cruza os braços, confiante,
com um sorriso cruel no rosto. Zulma debocha. Chorem à vontade. Daqui a pouco esse menino vai esquecer tudo isso. Samir abraça Candinho, ainda mais forte, soluçando. Samir implora, em pânico. Pai, não deixa ela me levar, por favor. Candinho fecha os punhos, os olhos marejados, mas mantém a postura. Candinho avisa, duro. Se você quiser levar o Samir, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Zulma dá um passo à frente, pronta para avançar, convencida de que venceu. É nesse instante que um carro freia bruscamente no portão do sítio. Asdrubal e Picolé descem apressados, ofegantes. Asdrubal segura uma pasta com documentos junto ao peito, como se fosse um tesouro. Zulma se vira, irritada. Zulma rosna. O que você está fazendo aqui agora, professor? Asdrubal levanta a mão, interrompendo qualquer avanço. Asdrubal anuncia firme com autoridade. Essa palhaçada acabou agora. O silêncio cai pesado no sítio. Asdrubal caminha até Candinho e Samir. Coloca a mão no ombro do amigo e encara Zulma sem piscar. Asdrubal declara, seguro. O Samir não vai sair daqui. E agora a gente tem a prova que faltava. Zulma empalidece pela primeira vez. Zenaide arregala os olhos. Picolé dá um passo à frente, orgulhoso, segurando a pasta. Picolé completa, convicto. Ele não é só filho de criação, ele é filho de verdade do Candinho, e temos como provar isso agora. A batalha muda de lado, e Zulma percebe tarde demais que o jogo virou. Asdrubal abre a pasta com cuidado e retira o documento amarelado pelo tempo. Ele respira fundo antes de estender o papel para Candinho, como se estivesse entregando algo sagrado. Asdrubal declara solene e firme. Aqui está uma prova que faltava. A certidão de nascimento original. Samir é Júnior, filho biológico do Candinho com a Filó. Zulma empalidece na mesma hora. O sorriso de superioridade desaparece do rosto. Ela avança um passo, transtornada. Zulma grita, desesperada. Isso é mentira! Isso aí é falsificação! Essa criança está inventando coisa para enganar todo mundo. Picolé não recua. Dá um passo à frente, corajoso, encarando Zulma nos olhos. Picolé explica seguro, com maturidade impressionante. Não é mentira não, eu só liguei as coisas. O Samir nasceu quando eles viviam perto de Piracema. Por isso a certidão estava guardada, lá no cartório antigo, ao invés de São Paulo. Zulma tenta rir, nervosa, mas a voz falha. Zulma provoca trêmula. Você quer que a gente acredite numa pestinha dessas? Asdrubal interfere imediatamente. Asdrubal rebate, firme. O documento foi conferido, registrado e é oficial. Não tem discussão nenhuma aqui. Candinho pega a certidão com as mãos trêmulas. Ele lê cada linha devagar, os olhos marejados, a respiração falhando. Quando chega ao nome do filho, não consegue mais segurar a emoção. Candinho sussurra com a voz quebrada. Júnior, meu fio. Samir corre na mesma hora e se joga nos braços do pai, apertando-o com toda a força que tem. Samir chora, aliviado e emocionado. Eu sabia que o senhor era meu pai de verdade. Eu nunca menti. Candinho abraça o menino como se nunca mais fosse soltá-lo. Candinho promete, emocionado. Ninguém nunca mais vai te tirar de mim, meu fio. Nunca mais. Zulma começa a andar de um lado para o outro, desnorteada. Zenaide percebe que a situação fugiu totalmente do controle e puxa a patroa pelo braço. Zenaide alerta, nervosa e baixa. Vamos embora, Zulma. Isso aqui já virou contra a gente. Se a polícia aparecer, a senhora vai se complicar. Zulma tenta se soltar, furiosa. Zulma rosna, derrotada. Isso não acabou. Eu não perdi. Mas a verdade já está escancarada. Sem apoio, sem argumentos e cercada de olhares acusadores, ela recua, humilhada, dá meia volta e sai do sítio às pressas, arrastada por Zenaide. O clima muda completamente. O vento parece mais leve. Samir sorri entre lágrimas, ainda agarrado a Candinho. Dita enxuga os olhos, emocionada. O alívio é geral. Candinho se vira para Asdrubal e Picolé, com a voz embargada.
Candinho agradece, do fundo do coração. Vocês salvaram a minha vida e a do meu fio. Asdrúbal sorri e aponta para o menino. Asdrúbal diz, orgulhoso: a ideia foi toda dele. Esse menino é ouro puro. Todos olham para Picolé. O garoto abaixa a cabeça, tímido, com um sorriso simples no rosto. Picolé responde sincero: eu só fiz isso para proteger meu amigo. Ninguém merece perder o pai desse jeito. Candinho se abaixa, abraça Picolé com carinho. Candinho afirma emocionado: você é um herói, fio. O sítio se enche de alegria, alívio e esperança. Samir está seguro. Candinho venceu. E Picolé prova que inteligência, coragem e coração podem mudar destinos inteiros. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.